Pois bem, vamos lá. O trâmite dos projetos na Câmara Municipal. De modo geral, eu quero destacar para vocês, apenas relembrar, né? Todos aqui atuam em câmaras municipais, nós precisamos apenas relembrar as principais fases do processo legislativo. A partir do momento que se protocola uma proposição lá no Poder Legislativo, inicia-se um processo. Gente, vamos tirar um pouco essa ideia de que, quando nós falamos em processo, é uma coisa complicada. Por exemplo, existe o processo administrativo de licitações. Ele é um processo complicado, complexo. Existe o processo de avaliação de desempenho dos servidores. Nós temos ali um processo administrativo. Tem processo administrativo de investigação, né? Vamos levantar uma sindicância aqui na Câmara Municipal, é um processo. Mas o que nós podemos chamar de processo? É tudo aquilo que se organiza em busca do mesmo resultado, mas que depende de etapas, de fases e de documentos diferentes. Nós vamos, por exemplo, investigar uma obra parada no município. A Câmara Municipal tem o papel fiscalizador, né, definido no artigo 29, no artigo 31 da Constituição Federal. Ela tem a obrigação de fiscalizar o município. A fiscalização não é realizada só em cima do executivo. Existem alguns vereadores que, de uma forma, talvez por falta de instrução, se colocam como oposição ao executivo e se dizem fiscais. Mas fiscalizam apenas o executivo, esquecem de fiscalizar a própria Câmara Municipal, e às vezes nos narizes deles está acontecendo desvios e fraudes na própria casa, e ele está se preocupando em cuidar só do executivo. Existem vereadores que não fiscalizam, por exemplo, o Fundo Municipal de Saúde, que tem uma grana tremenda lá dentro. O Fundo Municipal de Previdência, que é seu regime próprio de previdência, autarquias, fundações, consórcio intermunicipal. Vocês conhecem algum consórcio intermunicipal que o seu município participe? Consórcio de saúde, por exemplo? Quase todo município é sócio ou associado de um consórcio intermunicipal. A Câmara pode fiscalizar a participação do município naquele consórcio, porque destina verba mensalmente para uma finalidade. E às vezes a gente pensa que o ideal e que a fiscalização da Câmara é só sobre o executivo, enquanto fiscalizar os atos da gestão do prefeito ou da própria prefeitura, a administração direta. Mas, todas as vezes que você levanta um assunto desse, você cria um processo de investigação. Você cria um processo de estudo, você cria um processo de análise de alguma coisa, mas quando você trata de processo legislativo, ele é muito mais rigoroso do que esses outros processos comuns de estudo. O processo legislativo, ele segue um rito que a matriz do processo legislativo é copiado da Constituição Federal. Nós não podemos fugir dela, porque existe um princípio chamado princípio da simetria constitucional, que a sua lei orgânica, o seu regimento interno, em alguns pontos é obrigado a seguir a Constituição Federal. E ela determina lá alguns atos no processo legislativo. Nós diríamos que o processo legislativo ele não é apenas o processo de criar leis. Nós temos o processo legislativo de aprovar proposições. E as proposições, elas podem ser na Câmara com força de lei ou não. Por exemplo, já ouviram falar de voto de louvor na Câmara? Alguém já passou por isso? Voto de louvor, voto de aplauso, moção de pesar. Faleceu alguém de reconhecimento na cidade, uma moção de pesar. Passa por um processo de aprovação, é uma proposição. Nós temos lá o requerimento, né, o pedido de informações, que os regimentos internos preveem um rito para seguir o requerimento do vereador, da comissão, da mesa diretora, requerendo informações de terceiros. É uma proposição.
Mas nós temos na Câmara 5 proposições que têm força de lei. E elas são os principais elementos do processo legislativo. São a principal razão de existência do poder legislativo. Vamos acompanhar aqui, vocês me ajudem aí na complementação dessas 5 proposições com força de lei na Câmara Municipal. Me ajudem? Quais são as proposições com força de lei? A própria lei ordinária. Tem outro tipo de lei que não seja a ordinária? A lei complementar. Lei ordinária, lei complementar. O que mais que nós temos na Câmara com força de lei? Uma resolução da casa. O que mais? Faltam 2. O regimento é uma resolução, né? O regimento interno. O que mais que tem força de lei na Câmara Municipal? Não tem um decreto legislativo? Decreto legislativo. E o 5º elemento? Não, isso é um ato administrativo, com força de lei. Repetindo, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, resolução e emenda à lei orgânica. Emenda à lei orgânica. Esses 5. A Câmara tem como matriz do processo legislativo. Eu vou rapidamente citar a diferença dos 5, para nós entrarmos nas fases do processo legislativo, para nós entendermos a discussão sobre a lei de diretriz orçamentária neste momento. Olha aqui. A lei ordinária e a lei complementar, elas possuem uma diferença que a sua lei orgânica vai informar. Então você vai lá na lei orgânica e pergunta para ela o que é lei complementar e o que é lei ordinária no seu município. Porque a diferença das duas está apenas no objeto. Está apenas no objeto. Nós vamos discutir o quê? Bom, nós vamos definir aumento de remuneração, de salário para os servidores. Lei ordinária. Nós vamos criar cargos para o Executivo ou para a Câmara Municipal. A sua lei orgânica provavelmente vai dizer que para esse tipo de matéria exige-se a lei complementar. Provavelmente. Não é todo município que é essa regra, mas o correto seria a lei complementar. Qual que é a diferença? Qual que é a lista disso ou lista daquilo? Não existe lista. A cada matéria que chegar no Legislativo, vocês vão ter que fazer o primeiro estudo de todos, né, é se o ato é aquele mesmo. É uma lei complementar ou é uma lei ordinária? Corre para a lei orgânica, verifica. Lá vai estar dizendo assim, geralmente, né? Será de competência da lei complementar, tais matérias, tais. Ou quando tratar do assunto, né? A criação de cargos será tratado por lei complementar. Lei complementar, esse nome complementar, nada mais é do que o próprio nome diz. Complementar o que a sua lei orgânica previu. Tem assuntos que a lei orgânica não quer tratar dos detalhes. Ela quer autorizar. Então ela autoriza e diz, ó, a lei resolverá os detalhes disso. Quando a lei orgânica disser que nos termos da lei, ou será regulamentado por lei, ela está mandando você aprovar uma lei complementar para fechar aquele assunto que a lei orgânica tratou como um guarda-chuva de forma geral, mas ela não detalhou. Toda vez que você detalhar algo previsto na lei orgânica, onde a lei orgânica taxativamente remeteu dizendo que será regulado por lei, é essa lei que se trata, a lei ordinária. No trâmite, pouca coisa vai mudar. Ela vai precisar de... A lei ordinária e a complementar vão passar quase que pelos mesmos caminhos para chegar à validade como lei. Diferença de lei para
Toda vez que disserem para vocês que o projeto é de lei, seja ordinária ou complementar, entendam que o prefeito vai sancionar ou não, ou vetar. Quando se fala em lei, ela não encerra na Câmara Municipal. Ela nasce na Câmara, nasce com o prefeito, nasce com o povo. Tem as 3 origens para um projeto de lei. Ou ela é originada da iniciativa popular, 5% da população do seu município, no mínimo 5%, vai subscrever um pedido, então ela nasceu, ele tem o poder de iniciativa, é a iniciativa popular, mas não se engane aí que iniciativa popular significa que o povo, mais de 5% de eleitores, iniciaram um projeto de lei que está resolvido, então virou lei aquilo. Não, eles só têm o poder de iniciar o processo. Eles só encaminham. Por quê? Porque não é qualquer um que pode iniciar um processo de lei. Eu não posso chegar na Câmara e dizer, tem um projeto de lei aqui, vocês tocam o processo aí e vê se aprova para mim. Eu não tenho essa legitimidade. Eu, enquanto cidadão, sozinho, não. Só eu junto com um grupo grande. Mas e o prefeito sozinho? Pode? Pode, porque a Constituição Federal e a sua lei orgânica disse que o prefeito tem legitimidade para iniciar o processo legislativo. Na Câmara Municipal, quem tem legitimidade para iniciar um processo legislativo? Vereadores? Mesa? Quantos vereadores, no mínimo? Depende da matéria. Tem matéria que basta um vereador. Tem matéria que depende de mais de um. Exemplo. Criação de cargos. Na Câmara Municipal, a maioria dos regimentos internos vai dar como competência a mesa diretora. Não pode um vereador sozinho se levantar e dizer, olha, eu quero criar mais um cargo aqui de assessor de comunicação. Vamos tocar o processo aí para ver se aprova esse projeto. Ele não tem o poder de iniciativa para essa matéria. Mas imaginem que vocês vão tratar do horário de funcionamento da Câmara. O regimento lá diz que pode ser apresentado por qualquer vereador. Então basta um, inicia o processo legislativo. Quando nós observamos o processo ou projeto que chegou, de maneira prática, mais ou menos assim, protocolaram na Câmara Municipal um projeto de lei. Um projeto, protocolaram. Alguém protocolou, recebeu. Primeira avaliação que vai se fazer, avaliação técnica, é qual é a matéria. Se a matéria é de competência do município ou não. Não sei se já chegou nas mãos de vocês, mas eu recebi uma cópia de uma lei num município do Nordeste. Eles aprovaram uma lei, a Câmara aprovou e o prefeito sancionou, mudando um artigo da Constituição Federal. Vocês acreditam nisso? Eu tenho ela arquivada aqui. Alguém propôs, a Câmara aprovou, o prefeito sancionou, publicaram no Diário Oficial e eu recebi a cópia dessa lei publicada, alterando o artigo 29 da Constituição Federal, aumentando o número de vereadores na cidade. Eles queriam aumentar o número de vereadores, então disseram, fica alterado o artigo 29 da Constituição Federal, inciso tal, podendo o município do tamanho do nosso ter 11 vereadores. A princípio, se um assunto desse chega, você analisa a competência em razão do órgão e do ente federado. O município pode, gente, discutir esse assunto? Claro que não. Ele não tem competência, o município não pode discutir. Não, mas foi o prefeito. Não, se discute quem iniciou. Se discute que o processo legislativo é no município. O município não pode ter um processo legislativo discutindo assuntos lá da União e nem do Estado. Tipo, vamos criar mais um órgão no Tribunal de Contas do Estado. Mas quem organiza o Tribunal de Contas do Estado é a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Tem competência o município? Não. Pronto. Ali você já diz, olha, esse projeto não deve seguir em frente,
porque a matéria não é de competência do município. Aliás, o artigo 30 da Constituição Federal, ele vai deixar claro que o município tem autonomia política, administrativa, para resolver os seus problemas locais e para complementar a Constituição Federal e estadual no que couber, sem conflitar com ela.